Terceiro, o rigor será maior para os que sabem mais. Verso 22 e verso 24. Eu vou ler apenas o 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus deixa claro que essas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, receberão um juízo mais rigoroso do que Tiro, Sidom e Sodoma. E aqui nós devemos sempre pensar no contexto de Jesus e no contexto do Antigo Testamento, onde nós já falamos sobre Isaías 23 e Ezequiel, capítulo 28, 26 ao capítulo 28. Esses 3 capítulos, aliás, esses 4 capítulos, falam do juízo de Deus sobre Tiro e Sidom. Veja bem, Deus pronunciou que destruiria Tiro e Sidom. E Deus usou um rei chamado Nabucodonosor para destruir Tiro. Tiro era uma cidade como se fosse assim, era uma cidade dentro da outra. Então, quando Nabucodonosor invade ali a primeira cidade, o que estava ali por fora, cobrindo a outra, por assim dizer, ele destrói aquela cidade por inteiro, ficando simplesmente a segunda. Mas de 350 a 300 anos antes de Cristo, um homem chamado Alexandre o Grande, o maior conquistador da história, entra nessa outra cidade de Tiro, que estava dentro da cidade de Tiro também, e dizima completamente aquelas cidades, e ali se cumpre a profecia do juízo de Deus. Nós também conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis, capítulo 18, onde Deus disse que faria chover fogo e enxofre e destruiria aquelas 2 cidades. No capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo de número 15, os anjos saem em busca de Ló, tiram Ló e toda a sua família daquela cidade, e ali tem uma chuva de fogo e enxofre, e Deus também dizima aquelas cidades por completo. E o juízo de Deus, mais uma vez, se manifestou ali. Então, quando as pessoas em Israel falavam sobre Tiro, Sidom e Sodoma, falavam de como Deus se manifestou de forma terrível em juízo àquelas nações. Mas Jesus está olhando para esse contexto e dizendo a Corazim, a Betsaida e a Cafarnaum, que no dia do juízo final haveria mais rigor para eles do que para essas 3 cidades do Antigo Testamento. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Betsaida, Cafarnaum, Corazim, vocês acham que Deus foi rigoroso com Tiro, com Sidom e com Sodoma? Muito mais Deus vai ser com vocês, porque eu se manifestei de forma poderosa e vocês permaneceram indiferentes para comigo. Se eu tivesse feito essas mesmas coisas nessas cidades, elas teriam crido, se arrependido, se convertido e teriam permanecido até hoje. Mas vocês, a despeito de tudo que vem, permanecem indiferentes para comigo. Então, meus irmãos, diante desse contexto, nós podemos entender que o maior pecado que um ser humano pode cometer é rejeitar a pregação do Evangelho. O maior pecado que um ser humano pode cometer não é matar, não é roubar, não é fazer qualquer outro crime hediondo que a sociedade possa imaginar. Diante de Deus, diante desse texto, nós podemos depreender que o maior, ou um dos maiores pecados, é simplesmente rejeitar o Evangelho, a pessoa de Jesus, a sua mensagem. Portanto, para encerrarmos aqui, nós aprendemos 2 lições. A primeira coisa que fica claro nesse último verso é que haverá o juízo. Veja bem
o que a passagem diz. No dia do juízo. É um dia singular. É um dia a qual Deus já determinou que julgará todos os seres humanos dessa terra. Querendo ou não, acreditando ou não, achando bom ou achando ruim, estando vivo ou morto, todas as pessoas terão que estar presente nesse dia, no dia do juízo final, ao qual Deus já estabeleceu, e é impossível fugir desse fato, que um dia ocorrerá. Um dia haverá o juízo final, ao qual toda a Bíblia fala e a qual Jesus fala nessa passagem. Haverá um dia de juízo. Segundo, aqui, meus irmãos, fica claro que as pessoas que rejeitaram o Evangelho serão julgadas com um rigor muito maior do que aquelas que não ouviram o Evangelho. Ou nós podemos trocar isso em outras palavras, que enquanto mais nós vemos, entendemos, compreendemos o Evangelho e sabemos a vontade de Deus revelada na palavra, maior será o juízo se o indivíduo não se converter. É uma verdade clara que salta desse texto. Portanto, meus irmãos, eu espero que todos nós e todos aqueles que vão ainda nos ouvir por meio desse vídeo, que se lance em Jesus Cristo, assim como alguém pula de um penhasco ou pula de um abismo, pule nos braços de Jesus. Porque se você, se eu, se nós rejeitarmos o Evangelho, no dia do juízo haverá um rigor de Deus implacável sobre todos aqueles que rejeitaram ou que foram indiferentes com Jesus Cristo e com a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.